precisam vender balas, doces nos semáforos. Trabalha na roça, em casas de famílias, sendo ainda prostituídas e usada no tráfico de drogas. A ideia da criação do Fórum Nacional de Prevenção e Educação do Trabalho Infantil, ela antecede a decisão da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que na Conferência de 1992 decidiu que entre 6 países que o Brasil seria um desses que iria fazer um trabalho importante no combate ao trabalho infantil, à erradicação do trabalho infantil, sobretudo na relação dos assalariados. Isso foi um processo complexo, até porque a concepção, a visão que se tinha naquela época é de criança, ela poderia trabalhar normalmente, porque, inclusive, a renda se constituiria num fator importante para fazer a feira, para comprar o calçado quando dava. A partir dessa conjuntura e também com o convênio que a CONTAG celebrou com a OIT, foi quando surgiu, já a partir de 93, começo de 94, a ideia que já estava bem encaminhada, a ideia de criar o Fórum Nacional de Prevenção e Educação do Trabalho Infantil. Então, foi com essa concepção que o Fórum nasceu, e nasceu de verdade no dia 29 de novembro de 1994. Os olhares para crianças e adolescentes inseridos no trabalho infantil precisa necessariamente considerar o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Por quê? Porque nesses 25 anos, o Fórum foi uma organização inovadora, inédita, que conseguiu agregar trabalhadores, empresários, patrões, né? O governo, a sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E trouxe uma grande contribuição para o Brasil, sem dúvida alguma. Toda a redução do trabalho infantil no Brasil contou com a participação do Fórum. Bom, primeiro acho que vale a pena reforçar a importância que o Fórum Nacional hoje tem no Brasil, né, para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. E nós da OIT temos muito orgulho dessa parceria, inclusive o fórum, né, ele foi constituído nas salas de reuniões da OIT, então isso para nós é de uma extrema importância e demonstra também tudo que a OIT realmente acredita, né, no poder do fórum e que é uma instituição que eu tenho certeza que a história de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Brasil não seria a mesma se não houvesse a presença do Fórum Nacional aqui durante esses 25 anos. Ele foi criado em 1994 e naquele momento ele estava instalado nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego. E de lá para cá tem sido uma trajetória muito importante, de muita atuação no combate e prevenção do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente. O Fórum tem assim lutado diuturnamente nesta seara. Eu passei a frequentar o Fórum como representante do Ministério Público do Trabalho mais ou menos em 1998. E naquele momento era intensa toda uma atividade no sentido da prevenção, nas ações de combate e prevenção do trabalho infantil, considerando o número que nós tínhamos de crianças e adolescentes envolvidos no trabalho precoce. No que se refere à sociedade civil, também a gente tem uma movimentação forte, principalmente com a criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que tem sua atuação incisiva sobre a problemática, pressionando ações específicas no que se refere a esse enfrentamento.
Então, observem, quando o trabalho infantil ele foi enfrentado de uma forma mais apropriada, a demanda dele veio de uma especificidade, de enfrentar a problemática do trabalho infantil. E para essa pressão, houve uma resposta específica, que foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Fórum teve o apoio fundamental da Organização Internacional do Trabalho e do UNICEF, né, o Fundo das Nações Unidas pela Infância. Seja a contribuição técnica, seja de logística e financeira, o trabalho do Fórum só foi possível graças ao apoio dessas duas organizações. O Fórum teve um momento que a gente identificou a necessidade de verificar em quais atividades econômicas as crianças e os adolescentes estavam inseridos. E aí nós fizemos o primeiro mapeamento dos focos de combate ao trabalho infantil no Brasil. E aí a gente verificou que o problema era muito maior do que se imaginava, e então nós, no âmbito do Fórum, nós passamos a discutir a viabilidade da construção de uma política nacional de combate ao trabalho infantil. A Caravana Nacional, né, para a Erradicação do Trabalho Infantil foi coordenada pelo Fórum Nacional em parceria com os fóruns estaduais e com o apoio das entidades membros do Fórum, em 2004, no marco da celebração dos 10 anos do Fórum Nacional. A participação de crianças, né, com a sua alegria, com os seus depoimentos, com a força das suas denúncias e das suas vivências, tornou essa experiência histórica e inovadora. A caravana foi um movimento político e simbólico que fortaleceu o tema do trabalho infantil na agenda política do governo federal e dos governos estaduais. Em relação ao dia 12 de junho, ele foi instituído pela OIT durante uma Conferência Internacional do Trabalho, em 2002, e o objetivo do dia 12 de junho era chamar a atenção da sociedade e dos países para esse problema e a necessidade do envolvimento de todos nós para a erradicação do trabalho infantil. E desde então, a OIT, ela todos os anos lança uma campanha, sempre remetendo a algum tema específico relacionado ao trabalho infantil. E o Fórum, e falando do Fórum nessa campanha do dia 12 de junho, acho que hoje no Brasil a gente não pode falar de 12 de junho sem falar do Fórum Nacional. E para nós isso é de extrema importância, porque eu acho que não existe nenhum outro país que tenha uma instância como o Fórum, que tem o poder de mobilização que tem o Fórum. E hoje, a OIT no Brasil, ela deixa de ser a disseminadora, a que catalisa a campanha do dia 12 de junho, e todo o protagonismo é do Fórum Nacional, que é quem coordena, e a OIT passa a ter um papel mais de coadjuvante, fazendo parte do Fórum como mais uma das instituições que fazem parte do Fórum Nacional e, consequentemente, da campanha do dia 12 de junho, que não acontece em outros países. A OIT sempre tem que ser a propulsora do dia 12 de junho. E aqui no Brasil, nós somos apenas, com muito orgulho, apenas coadjuvantes dessa campanha, somente fazemos parte, incentivamos, porque nós realmente acreditamos no papel mobilizador que o Fórum tem e a capilaridade que o Fórum tem, que dificilmente a OIT conseguiria ter se não fosse a presença do Fórum Nacional, que tem uma atuação em todos os estados brasileiros. Então, nós identificamos que nós precisamos ter um estudo sobre a evolução do trabalho infantil no Brasil, porque é da década de 90 que o IBGE começa a publicar dados oficiais. Uma outra experiência muito importante em termos de estudos e pesquisas foi uma reflexão que nós fizemos sobre gênero e raça e etnia, também incluindo a questão das diferenças no trabalho infantil entre meninos e meninas, né, adolescentes do sexo feminino e adolescentes do sexo masculino, e as questões raciais e étnicas, que evidentemente grande parte das crianças trabalhadoras são negras.
A gente avançou muito, mas é preciso que a gente continue, porque a memória, ela vai se perdendo. E aí a gente tem um retrocesso, caramba, é um retrocesso inadmissível, né? Porque a gente conseguiu uma conscientização, a gente conseguiu ações, conseguiu algumas políticas públicas e avançou. E aí, como que a gente fica? Vai perder tudo isso? É importante registrar a incidência política do Fórum em parceria com as suas entidades membros, entidades como a ANAMATRA, a UT, o Unicef, a CUT, o MPT, a Fundação Abric e muitas outras que se envolveram em momentos de incidência política no Congresso Nacional. E em 2009, a CCJ da Câmara dos Deputados rejeitou como inconstitucional as PECs que propunham a redução da idade mínima para o trabalho. Contudo, na legislatura seguinte, novas PECs foram apresentadas e atualmente essa é uma séria ameaça de retrocesso social. Há uma PEC que é a número 18 de 2011, a ela estão apensadas mais 5 PECs que propõem a redução da idade mínima para o trabalho. Então, esse é um desafio que se apresenta e que temos que estar unidos para, através da incidência política, conseguir que, mais uma vez, a CCJ considere inconstitucional a proposta de redução da idade mínima para o trabalho, porque essa proposta fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988.